que aqui tem algum no chat. Calendário é a mesma coisa da vez passada, né? Do simulado passado. Vai Tia, é para pegar o livro, é? Só um instantinho, eu falo já, tá? Só tirando aqui algumas dúvidas. Ó, calendário, Sofia, é a mesma sequência, né, do simulado passado, de segunda a sexta, tá? É simulado sim, viu, Laila? Na próxima semana já começa o simulado do dia 13 até o dia 17. É, dia 13 até o dia 17, certo? Nós temos o nosso simulado de número 3, mas que na realidade é o simulado número 2, né? Porque é a segunda nota de vocês, certo? A primeira nota foi aquela do simulado que vocês fizeram alguns dias atrás. Aquele primeiro simulado que vocês fizeram, ele era apenas um simulado teste, né? Só para ver se vocês iam se adaptar e se ia dar tudo certo, entendeu? Já esse outro que vocês fizeram por último era nota, tá? E esse da próxima semana também será nota, certo? Então, são 2 notas, tá? Ainda terá a terceira, mas isso aí é mais na frente, que a gente vai falar sobre isso aí, certo? Então, assim, para quem está entrando agora, bom dia, certo? A tia está falando aqui sobre o simulado que vai ter na próxima semana, tá? Para que ninguém falte, que todo mundo faça, certo? Porque dessa outra vez, teve que acontecer de ter a segunda chamada, que não iria ter, né? Mas por conta de algumas pessoas que tiveram dificuldades ou que não conseguiram fazer, foi aberta a exceção de ter a segunda chamada para aquelas pessoas que não conseguiram fazer. Teve gente que teve problema com a internet, não conseguiu enviar, esses motivos aí, certo? Outras porque não fizeram mesmo, mas que depois acabaram fazendo. E teve gente que realmente não fez, certo? Aí essas pessoas que não fizeram, seria interessante fazer pelo menos o segundo simulado, né? Que é mais uma nota, tá? Então vamos lá. Vamos dar continuidade. A gente vai ter a página 119 para corrigir, certo? Que a tia passou na aula passada. Livro de Ciências, página 119. Primeiro é ciências, depois é que é ética, tá? Vamos lá, livro de ciências, página 119. Para quem não fez, eu vou estar colocando as respostas no chat, tá, gente? E fica melhor, né? Aí eu peço que vocês não evitem de estar conversando no chat agora nesse momento, para não estar misturando as questões, certo? Deixa só a tia colocar, depois vocês conversem. Claro, conversa ou dúvidas, né? Conversas paralelas, não, tá bom? A questão 1, aliás, a questão 1 eu não vou nem ter necessidade de colocar ela aqui não, porque ela é só para marcar, né? Eu vou colocar a questão 2 em diante, tá? Vamos lá, questão 1. Habitat Qual é a página? Página 119. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem, respeitando as características do lugar. Então, vocês devem marcar o primeiro quadrinho, tá? Marquem o primeiro quadrinho. Questão 2. Quem sou eu? Peraí. Ambiente formado pela interação entre os fatores bióticos e os fatores abióticos. A resposta da 2 é ecossistema, tá? Ecossistema. Eu pedi, Tia, minha tia por também favor, colocou essa. eu pedi para deixar eu colocar as respostas, porque vocês estão colocando e vai misturar com o que eu vou colocar. Eu acabei de falar, por favor, eu sei que vocês gostam de responder, eu gosto de participar, mas eu disse, porque aí vocês vão colocar
e vai acabar misturando com o que eu estou colocando. Eu acabei de falar. Continuando. Na questão 3. Numere corretamente. 1, fatores abióticos e 2, fatores abióticos. Hans, 1. Rochas, 2. Água, 2. Algas, 1. Peixes, 1. E areia, 2. Insetos, 1. E luminosidade, 2. Certo? Eu coloquei aí na sequência, tá bom? Coloquei aí na sequência a primeira linha e a segunda linha, certo? Hans, só um que eu não escutei. Só um, Hans. Tá aí, eu coloquei no chat. Primeiro, Hans, 1. Rochas, 2. Água, 2. Algas, 1. Peixes, 1. E areia, 2. Insetos, 1. Luminosidade, 2. Certo? Então, fica 1, 2, 2 na primeira sequência. 1, 1, 2 na segunda sequência. E 1, 2 na terceira sequência. Certo? Dessa maneira aí que vai ficar. A questão 4, ela é um pouquinho maior, certo? Porque vocês teriam que diferenciar o ecossistema do habitat, certo? Então, assim, eu vou Tia, colocar... Oi. eu peguei pela internet. Pronto, também dá certo, viu? O ecossistema, essa questão ela é um pouquinho maior, certo? Então, eu vou colocar aqui no chat, vou digitar ela aqui no chat para vocês, para poder, quem não fez, né, ou quem quiser corrigir, certo? Se tiver igual ou parecido, tá ok. Agora, se não tiver nada a ver, vocês vão ter que apagar e colocar do jeito que eu vou colocar aqui, tá? Ok? Então, vamos lá. Deixa eu ver aqui, tia, eu vou ter que sair. O celular tá com 4% desde ontem. Ah, tá. Pena, né, Duda, que vai perder o restinho da aula. Beleza, então vamos lá, eu vou colocar aqui, tá? A questão. Ecossistema é a diferença, tá? Ecossistema, primeiro colocar ecossistema. Eu não consegui fazer. Pronto, Hudson. A tia vai colocar aqui e você pode estar copiando, tá? Gente, por favor, a Duda tá pedindo para vocês avisarem aos próximos professores, tá? Quer dizer, os dois últimos, né? Porque as duas primeiras aulas eu já sei. Então, vamos lá. Ecossistema é o conjunto e o relacionamento entre seres vivos e não vivos e as condições de sobrevivência de certo ambiente. Este pode ser grande, o mar, vírgula, por exemplo, ou pequeno, como a casca de uma banana jogada no jardim.
Habitat é o lugar do ecossistema onde determinada espécie animal ou vegetal vive. Exemplificando a floresta ela é um pouquinho grande, viu, gente? Mas dá certo. Pior que eu não tenho nem como resumir, né? Porque Tia, é o exemplo, é o significado dos dois, certo? ei, tia, Oi. eu consegui resumir. Eu posso falar só o meu batia, só pra ver se tá certo? Uhum. Tia, eu botei assim, ó, ecossistema é um conjunto formado por elementos vivos e mortos. Habitat é onde os seres vivos se desenvolvem respeitando as características do lugar. Ok. Aí, tia, posso dizer, por favor? Ó, vou botar aí, mas ainda falta só um restantezinho, tá? Pronto. Coloquei aí, tá bom? Tia, posso dizer o meu? Ela é um pouquinho grande. Tá? Como é? Eu posso dizer o meu, tia? Pode. Eu coloquei assim, a fato, o ecossistema é o conjunto formado pelos seres vivos e não vivos. Já o habitat é onde os seres vivos vivem. Certo. Eu Agora apago. sim. Ela ficou um pouquinho curta, né? Porque ele pediu para vocês falarem a diferença, certo? Não é que esteja errado, não está errado, porque tem o mesmo sentido. Agora, vocês necessitariam colocar a diferença, como coloquei aí alguns exemplos, certo? Se vocês quiserem colocar só com os exemplos, vocês quiserem completar só com os exemplos, fica bem mais explicado, certo? Pronto. Ei, tia, Hum. eu tava vendo ali, né, as meninas dizendo o tem igual do Kaique. Quase ninguém consegue acertar meu nome. Aham. Pois é, então vamos lá. Pronto, vocês fizeram a página 119, certo? Então, como eu sempre digo, né, automaticamente, página 120 fica para a atividade de hoje, certo? Na questão 5, tem alguém copiando ainda? Tem, né? Mas não tem problema, eu vou só ler aqui e depois eu volto lá para o início. Na questão 5, ele diz assim, ó. Os animais, os vegetais e os seres não vivos, os seres não vivos, né? Também os animais e os vegetais são seres vivos. E os seres não vivos são componentes de um ecossistema. Isso não é mais segredo para ninguém. Então, responda. A. Um ecossistema se caracteriza pela interação de quais fatores? Aí vocês deverão colocar aí quais são os fatores que o ecossistema se caracteriza, certo? São dois fatores, né? B. Agora explique cada um desses fatores. Vocês vão explicar o primeiro e o segundo fator, certo? Como eu disse para vocês, são dois fatores. Então, vocês vão explicar cada um deles, certo? Na 6, vocês deverão completar a afirmativa, certo?
Depois de observar diferentes, aí vai, podemos perceber que em cada um deles há a presença de físicos como o calor, ar, e o conjunto de elementos que se mantendo o equilíbrio do... Vocês vão completar essas frases aí com algumas palavras que vão encaixar aí, tá? 7. Qual é a importância da existência de diferentes ecossistemas? Aí vocês irão colocar, né, a importância, né, da existência dos diferentes ecossistemas, tá bom? É isso que vocês devem colocar aí, tá? Alguém mais tem alguma dúvida em relação a esse conteúdo, que a gente vai dar uma revisada um pouquinho nele, mas tem alguém ainda copiando a questão, que a tia colocou aquela questão bem imensa. A questão 5, você vai responder em relação aos seres vivos e não vivos, né? Que eles fazem parte de um ecossistema, certo? Aí você vai responder, o ecossistema, ele se caracteriza pela interação de quais fatores? São 2 fatorizinhos, 2 nomezinhos, certo? E na B você irá explicar quais são esses fatores. Aqui no texto tem, certo? A gente vai falar sobre eles agora. Ô, tia, eu mando a correção pra Duda, tia, eu mando a correção pra Duda. Eu mando a correção pra Duda. Eu mando a correção pra Duda. Pra Duda, que saiu. Pode ser, pode ser. Porque o celular dela descarregou. E ela disse que não estava pegando carga, né? Sempre ela participa, e hoje aconteceu esse contratempo, né? Mas, se você quiser mandar, a tia agradece, tá? Vamos lá. O ecossistema, né? A gente falou sobre o ecossistema, Sim. né? Que é um conjunto formado... Oi? Eu ainda estou copiando. Eu posso bater o print para quando a aula terminar eu copiar? Pode sim. Mas se você quiser continuar copiando, Laila, a tia vai só dar uma revisada no conteúdo, certo? Agora, se você achar que tá lhe atrapalhando, a minha filha faz isso, tira o print e copia quando terminar, tá? Você quem decide. Pronto. Então, gente, como a gente falou na aula passada, o ecossistema, ele é um conjunto formado, né, de elementos vivos e não vivos de um lugar, certo? Ou seja, tudo que é vivo e não vivo que tem em um lugar é conhecido como ecossistema. Aí onde vocês estão, tem elementos vivos e não vivos, certo? Tem os elementos vivos, que são vocês, e tem os elementos não vivos, que é o lápis, o livro, certo? Então, tudo que onde tem um conjunto de elementos vivos e não vivos é um ecossistema, certo? E a gente sabe que o ecossistema, certo, gente? Ele tem 2 tipos de fatores, né? Que são os fatores bióticos e os fatores abióticos. Os fatores bióticos são todos os seres vivos que vivem no ecossistema, certo? Os bióticos, né, são os seres vivos que vivem no ecossistema. Ou seja, nós somos fatores bióticos, né? Os animais, as plantas. Já os fatores não abióticos são aqueles que compreendem os fatores físicos não vivos. Certo? Os fatores abióticos são os seres que não têm vida. A água, a luminosidade, a temperatura, as rochas, e entre outras coisas que não têm vida, que faz parte do ecossistema também, mas da parte dos seres não vivos, certo? O habitat, a gente viu, né, na aula passada, é onde os seres vivos se desenvolvem, né, respeitando as características do lugar. A gente viu sobre isso aí em relação, eu estou na página 116 e 117, viu, gente? A gente viu sobre isso aí. É para fazer também a página 120? É a atividade de casa de hoje. Pronto. A gente viu a diferença entre um ecossistema e um habitat. O ecossistema, ele é o conjunto, né, dos elementos vivos e não vivos. O habitat é onde esses elementos vivos se desenvolvem, certo?
Eu dei o exemplo até para vocês na aula passada, né, do cachorrinho e das plantas, que elas dependem de um ambiente para se desenvolver. Se aquele ambiente, né, se ela se adaptar àquele ambiente, ela vai conseguir se desenvolver facilmente. Mas se ela não conseguir se desenvolver, o que é que vai acontecer? Ela não vai sobreviver, porque de acordo com as plantas, os animais e a gente, né, as pessoas, a gente precisa estar sempre adaptado ao nosso ambiente. É como eu disse para vocês já estão adaptados a morar nessa mesma casa, certo? Mas se acaso vocês mudarem, vocês vão sentir a diferença. Não que vocês, tia, quer dizer que se eu me mudar para outra casa eu não me acostumar, eu vou morrer. Não é assim, tá? Não funciona dessa maneira. Estou falando em relação aos animais e às plantas. Tem plantas e elas não se adaptam naquele lugar. Porque vocês sabem que as plantas, elas precisam do calor do sol, elas precisam de ar, de água. E se ela está naquele ambiente que tem tudo isso, e ela vai ser mudada para outro ambiente que não tem nem calor do sol, nem ar, nem luminosidade, nem água, ela não vai se desenvolver, certo? E isso vai acabar o quê? Ou atrofiando, né, tanto ela como os animais, ou também ela não vai sobreviver, né? Porque elas são, claro, vocês sabem que tanto os animais como as plantas, eles são mais sensíveis do que a gente, né? Nós somos mais fáceis de se adaptar a um ambiente novo, né? Já os animais e as plantas, não, viu, gente? Então, assim, o ecossistema e o habitat, né, é bem simples de entender a diferença de um deles, né? A ecologia é o estudo, né, dos ecossistemas, ou seja, nós temos vários ecossistemas, certo? E ali, para poder a gente estudar aquele ecossistema, nós precisamos de quê? Da ecologia, né? A ecologia é o estudo do ecossistema, certo? Das características, né, dele, das relações entre os fatores vivos e não vivos, que são os fatores bióticos e abióticos do ambiente, certo? Então, a ecologia, ela é justamente, ela serve para isso, né, para estudar os ecossistemas, as características, certo? E os fatores, tá bom? Como a gente viu mais embaixo aí também os componentes do ecossistema, que eu falei para vocês, né? Que são os fatores bióticos e os fatores não bióticos, que são aqueles vivos e não vivos, né? Eu já falei para vocês. Os fatores bióticos é as plantas, os animais, as pessoas. E os não bióticos são aqueles fatores abióticos, né? São aqueles, a água, o ar, né? A luz, a temperatura, as pedras, certo? Então, esse conteúdo, gente, do ecossistema, ele é muito bom. É muito fácil de se entender, certo? Não tem nenhuma complicação, não, tá? Como eu falei para vocês, a atividade de casa é a página 120, certo? Página 120, porque a gente já fez a 119 e era um pouquinho grande, né? Apesar que teve algumas pessoas que resumiu a questão 4, né? Com o mesmo sentido, certo? Então, vocês irão fazer a página 120 em casa, tá bom? É pouquinho também, as respostas não são muito grandes. A maior é a B da questão 5, porque vai pedir para vocês explicarem os fatores, né? Que são os fatores do ecossistema, que a tia falou nesse instante na explicação, na revisão da explicação, certo? Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Vocês colocaram aqui o número de vocês, para mim poder ter um controle aqui da frequência, tá bom? Tia, de casa é só página 120? Para casa é. Os 10. Gente, já estamos bem pertinho, né, já são 10, né, já vamos praticamente, na outra semana iremos iniciar outra semana, já vamos iniciar outra semana, né,
do mês de julho. Só Tia, dá um aqui enquanto. Oi. semana, tia, vai ser tipo até quinta também o simulado? Oi? Na próxima semana, o simulado também vai ser até quinta. Até quinta e sexta, né? Sexta é o de. Mas sexta tem aula normal, por conta do simulado de. Eu acho que ainda vai ser do mesmo jeito, certo? De produção. Pronto, vamos lá. Do quinto ano A, a Evelyn tá aí. A Raíssa não tá, né, a Raíssa? Faz tempo que eu não vejo a Raíssa aqui. Tia, ela tá faltando todo dia. Faz um mês que ela não vem. A Postando Tamires tá besteira no aí. Instagram, O TikTok. Felipe também não participa, né, o Felipe? Não, o Felipe, eu acho que ele não tá sabendo. Em todas as aulas da TLN, a TLN chama o Felipe, ele não participa de jeito nenhum. Mas eu não vejo ele aqui. Nas minhas aulas eu não vejo ele. Nenhuma das aulas. Wesley tá aí. Tio, Brian tá aí. eu Adam acho tá que você aí. não sabe. David Alonso tá aí. Cadê o Eldairton? O Eldairton não tá hoje, né? Ele tá doente, tia. Pedro tá aí, que eu já vi. A Júlia tá aí. A Isis, ela tava na aula passada, mas hoje eu acho que ela não tá. E o Hudson tá aí. O Maicon também não participa, né? João Pedro tá aí. O Juan também não participa. Gustavo tá aí. Maria Luísa, nem vejo. Muito difícil. Pablo tá aí. O Renan e a Thaís. Olha, a Isis vai entrando agora. Mas ela perdeu minha aula de ciências, né? Do quinto ano B, A Isis entrou, tia. uhum. Quinto ano B, o Adriano tá aí, que eu já vi. A Ana Vitória não participa. Vitor tá. Bianca, Carol, a Duda, o Eduardo. A Ingrid eu não vi também mais. José Miguel Alves, só tá o Carvalho, né, aí? Caio, Laila tá aí. Letícia Maria, não vi. Maria Eduarda, Maria Isabelle, Maria Letícia, Maria Luísa, não. Maria Natália. Marlisson não participa, não, gente. Ele participa, tia. Ele participa, mas só que ele não gosta de falar. Porque ele não participa. Ah, Ele participa sim, porque às vezes Aí ele... tá aí, Murilo tá aí, Renan. Cadê o Samuel? Nunca participa. Não tá. Pronto. Então, gente, assim, ficou combinado a página 120 para casa, certo? E agora nós vamos iniciar com a nossa aula de ética, tá bom? Vou parar essa gravação e iniciar outra, que é com a aula de ética, tá bom? Peguem já o livrinho de ética de vocês.